Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e este é o nosso bate-papo informal de número 9. Qual vai ser nosso tema hoje, Rita? Vamos falar sobre amor e perdão? Amor e perdão. Ok. Ok. Bom, o amor, o que a gente pode falar sobre o amor, né? Eu acho que nós deveríamos iniciar falando do auto-amor. Porque o amor que a gente está querendo colocar aqui não é esse amor que todos conhecem de se apaixonar por alguém e tal. Nós estamos falando do amor em si, o amor que serve para todos, não só para um casal, mas também um amor por qualquer pessoa, inclusive nós mesmos. Então, o auto-amor, ele é muito importante, porque a partir do momento que você se ama, aí você consegue amar o próximo. Enquanto nós não conseguimos nos amar, é impossível se amar outra coisa ou outra alguém, não é? E também tem uma coisa, quando a gente se ama, a gente consegue se perdoar. Você já pensou nisso? É verdade. Pensando bem, acho que você tem razão, né? Até porque é uma questão energética, né? Eu só posso fazer uma determinada coisa se eu tiver o conhecimento dessa coisa, né? Ou seja, se eu não for capaz de me amar, como é que eu vou amar o outro? Pois é. Se eu não for capaz de me perdoar, como é que eu vou perdoar o outro? Na verdade, precisamos primeiro nos perdoar para poder entender esse perdão e aí perdoar o outro. Porque quando nós entendemos esse auto-perdão, o que acontece? Nós entendemos que tudo que nós fizemos para nós mesmos na nossa vida, que foi de errado, que talvez tenha atrapalhado alguma coisa, se nós conseguirmos nos perdoar, nós conseguimos nos desvincular desse passado que para nós foi ruim. E quando nós entendemos que nós erramos e que nós podemos reparar o nosso erro, nós conseguimos ver no outro também essa possibilidade. E aí é mais fácil perdoar o que o outro faz também, que nós achamos que não é legal. Entendeu? Porque nós também fazemos, né? Então, se auto-perdoar leva ao perdão ao próximo também. Porque você passa a compreender que o outro age da mesma forma que nós agimos também. Porque está todo mundo buscando, digamos assim, a luz, né? O entendimento de como viver da melhor maneira possível, né? E nós sabemos que viver muitas vezes implica até em machucar o outro exatamente pela nossa ignorância, né? E pelo exercício da lei. Eu acho que é sempre muito importante que nós frisemos, né, que tudo é lei de causa e efeito, né? Em toda a causa já tem implícita a sua reação. E isso significa que muitas vezes nós vamos fazer coisas erradas, muito mais por ignorância e não por maldade. Muito mais pela necessidade de que a lei, para ser aplicada, ela exige exatamente que, em tese, existam polos opostos. Sim. Né? E a vida é um eterno aprendizado, né? Nós estamos aqui justamente para aprender como proceder em diversas situações. Por isso que a vida, né, é tão inusitada. De vez em quando você pensa que está tudo indo certinho, acontece, né, um imprevisto ou alguma outra coisa. O que é aquilo? É mais uma lição. A gente tem que ter como uma lição, uma oportunidade que nos é dado para poder saber lidar com as diferenças, com os diferentes momentos. E esse aprendizado a gente leva para sempre. Para sempre. E por que você diz que as coisas ruins que acontecem conosco representam uma lição, um aprendizado? Olha só, ruins em termos, né? Porque nós aqui falamos, né? Aconteceu um negócio ruim. Porque eu costumo dizer que o mal não existe, né? O que acontece, às vezes, a gente não consegue ver além daquele momento ali, daquela situaçãozinha ali que às vezes está acontecendo para justamente abrir uma porta que vai vir logo atrás. Né? É aquela mesma história de que para você colocar coisas novas, você precisa se desfazer de coisas velhas, não é? Então, às vezes, para que um evento legal aconteça, é necessário alguma outra coisa acontecer que às nossas vistas, naquele momento, parece ser ruim. Por exemplo, eu perdi meu emprego, puxa vida, perdi o emprego e tal. Quem sabe,
se aquela perda daquele emprego não foi para te abrir uma outra porta. Aí você consegue um emprego ainda melhor. Aí você fala, poxa, se você não tivesse desvencilhado daquele, como é que você ia entrar no próximo? Talvez você não arriscasse, entendeu? Então, esse é só um exemplozinho, né, para demonstrar o que eu estou falando. Então, as coisas acontecem sempre para o nosso bem, não é para o nosso mal. Ou é para nos ensinar alguma coisa, ou para abrir uma porta para algo que vai vir depois e que você precisa, às vezes, dispensar uma coisa para que outra possa acontecer. Entendeu? Eu falei? Ou ficou meio confuso? Não, deu para entender bastante. E por que nós temos tanta dificuldade de perdoar? Por que nós insistimos, às vezes, na ideia de ter razão? Isso faz parte, eu acho, de uma infantilidade do nosso espírito, né? Por que nós temos que ter razão? Na verdade, né, cada um está num nível diferente e se eu hoje acho que alguém está fazendo alguma coisa que é errada, quem disse que eu também não fiz aquilo, né, no passado? Então, nós precisamos compreender cada nível, né, de cada pessoa. Se você vê que tem alguma coisa errada com aquela pessoa, e você não pode ajudar, né? Não tem como você entrar ali e fazer alguma diferença, nós temos que simplesmente compreender, prestar atenção, compreender e entender que aquele espírito está num momento diferente do seu. Até porque nada é ao acaso, né? Não, nada e é é uma ao questão acaso. também, talvez a gente precise compreender essa questão da sintonia, né? Tudo que ocorre conosco ocorre porque nós estamos na sintonia. Seja coisa boa, seja coisa ruim. E dentro, eu acredito mesmo, né, que a nossa evolução realmente é um eterno aprendizado. Essa coisa que você falou aí você falou da gente achar que está sempre certo, não foi isso? Foi. Então, ter razão, né? Queremos ter razão, queremos estar certo. E isso parece que enche o nosso ego, né? Como eu tenho razão, eu não vou pedir desculpa. Como eu tenho razão, né? Eu não saio da minha posição. E cadê o amor nisso, né? Falta amor, né? Aí é que eu digo, aí falta entra o amor, tem entendeu? muita presunção na gente, isso. Não é isso? Nós temos que ter esse amor dentro de nós. O amor, ele traz muita coisa, né? Traz o perdão, a compreensão, né? O entendimento. Então, nós temos que realmente amar incondicionalmente. Isso é uma lição que nós precisamos aprender com urgência, né? Jesus veio aqui para ensinar isso pra gente. Olha quanto tempo já passou, nós ainda não aprendemos muito. Mas amar incondicionalmente também é muito amplo, né? Mas eu acho que na medida em que nós tentamos ser cada vez mais compreensivos, cada vez mais abrangentes, né? Cada vez mais tolerante para com as diferenças, nós vamos aos pouquinhos amando, compreendendo, acolhendo. Não é isso? Talvez nós tenhamos assim um pouco de dificuldade também com essa palavra, né? Amar, né? Eu amo. Porque quando nós falamos eu amo, a gente pensa logo, né? Em um ser, em um outro ser, né? Um namorado, um marido, uma mulher. Uma relação muito mais próxima, né? Uma relação assim. Isso. E aí a gente fala, eu amo se for, né? O meu parceiro, minha parceira e tal. Mas amor não é na verdade isso, né? Amor é você respeitar, né? Você compreender. Respeitar, isso é amor. acolher, compreender, né? Aceitar, aceitar as diferenças. Isso é amor. Não é somente essa coisa, né? Física, uma coisa muito carnal, né? Nós temos uma ideia muito carnal. Isso. Né? Quando a gente fala em amor, em amar, a gente pensa nesse sentido. Mas o que nós estamos falando não é bem isso. É um amar de irmão, dentro de uma ideia de irmandade, né? Isso. Se nós aceitamos que somos irmãos em Cristo, né? Então nós vamos amar e vamos compreender com os nossos semelhantes. E não implica que necessariamente uma coisa física, né? Eu acho que isso é um desafio para nós, né? Amar o próximo como a si mesmo é um grande desafio, porque é muito fácil a gente amar quem a gente gosta. E aí um desconhecido ou uma pessoa que você acha que está fazendo alguma coisa ruim para você, né? É muito complicado você dizer que você ama, né, essa pessoa. Mas esse é o nosso exercício, porque se essa pessoa está fazendo algo, né, que vai de encontro ao que você pensa ou você acha que está te machucando, é preciso entender o porquê que essa pessoa está reagindo dessa forma, né? E avaliar ali a situação e silenciar. Na maior parte das vezes a gente deve silenciar, né? E eu não sei se você concorda, na verdade ninguém faz nada de ruim pra gente. De novo, nós não nos esquecemos da lei, né? Como a lei é para todos, como Deus não é injusto,
tudo que nos ocorre é devido, é merecido e de alguma forma, eu volto a repetir, a gente está na sintonia daquele acontecimento. E para que as coisas aconteçam, né, outras pessoas precisam participar disso. E são pessoas as quais, para nós que acreditamos na reencarnação, estão ligadas a gente. Quer por força dessa vida, quer por força de vidas passadas. Né? Então, na verdade, a cada encarnação nós temos a possibilidade de equilibrar essas coisas, bem como equilibrar os nossos sentimentos. Porque o que me parece, né, se a humanidade ela tem um certo desequilíbrio, não é um desequilíbrio no sentido da inteligência, é um desequilíbrio emocional. Né? Essa questão de aceitar, né? Essa questão de sentir irmanado com o outro. É verdade. E se a cada encarnação a gente trabalhar o nosso emocional, né, com toda certeza nós vamos ter no futuro encarnações melhores e muito mais equilibradas. Então essa questão do perdão já não vai ser tão necessária. Pois é, porque a gente perdoa na verdade, né? Se a gente foi ofendido. Então, se não formos ofendidos... Se não nos sentirmos ofendidos, se não nos sentirmos, não há razão para perdoar algo que não te atingiu. E é uma forma também de se colocar acima, né? É uma falta de humildade. Eu acho que a questão de perdoar é se mostrar humilde. Além de você demonstrar que você entendeu o outro, a sua atitude, você se mostra humilde. Quando você não perdoa, acho que você se coloca num pedestal acima, né? Como se você fosse superior ao seu semelhante. E quando nós não nos perdoamos, nós na verdade estamos, né, amarrados ainda a alguma coisa que não foi bem digerida, né? A gente fica energeticamente presa ao outro. E nós temos que entender que nós somos passíveis de erros e erramos, só devemos consertar o nosso erro ou não repetir o que fizemos. E isso é se auto-perdoar, é autocompreender, né? A autocompreensão de que você é um ser falível, né? E que estamos em evolução e temos sempre a oportunidade de nos melhorarmos. É isso, eu acho que... Tá bom, né? É um assunto interessante, né? Vale a pena parar para pensar nele, vale a pena, né, a gente ficar se observando, né? E perceber que não é importante ter razão, né? O mais importante é sermos felizes, o mais importante é termos uma diretriz na vida e que seja uma diretriz crística, né? E procurar compreender o outro, porque nós já estivemos ali ou vamos estar ali onde o outro está, então é necessária essa autocompreensão também, né? E se a gente não quiser ter dúvida, podemos ter Jesus como modelo, né? Jesus compreendia, Jesus amava, Jesus acolhia. Essa é a resposta para tudo, né? Tudo que a gente pensar ou for pensar em fazer, primeiro pensar se ele faria daquela forma ou que forma ele faria. E a gente procurar seguir os passos do nosso mestre, né? É isso. Olha, estamos com 12h54. Tá bom, acho que já tá bom, não é isso? Chega por hoje. Né? Então tá bom, gente. Então tenham uma boa semana. Não esqueçam esqueçam, né, de dar o seu like. Ou dislike. De mandar as suas sugestões, de sugerir temas, né? E de questionar a respeito de tudo que nós dissermos. Porque realmente é um bate-papo informal, é só uma ideia de trazer uma reflexão para todos nós. E estamos sempre aprendendo. Então, valeu. Beijo para vocês. Super beijo, tudo de bom. Boa semana. Valeu. Tchau.